uma coisa que eu sempre falo é, precisamos gerar assunto. Porque é até baseado naquilo, né, de publicitário só conversa com publicitário, advogado só conversa com advogado. A gente pode falar hoje sobre o teu pé de jabuticaba, que não tem nada a ver nem com publicidade e nem com advocacia. E a gente tem assunto. E aí, para fechar negócios, eu sempre falo, a gente fecha negócio com amigos. A gente não tá muito mais afim de fechar negócio com empresas, a não ser um celular. Eu não vou ser amigo do dono, né, de coisas tão grandiosas que às vezes não tem nem dono. Né? Tem ali um conselho administrativo que toca o negócio, mas para pequenos e médios negócios, que é o nosso público, a gente tem que se relacionar. E o se relacionar tá dentro do pé de jabuticaba, que tá lindo. E a gente pode conversar sobre ele. Esse porque gancho. Gera conexão. Gera conexão. Jabuticaba. Todas as pessoas, quando eu posto, fala que adora a fruta, né? Inclusive a pessoa aqui. Inclusive a pessoa aqui. remete a alguma memória Quem afetiva. não tem uma avó que tinha um pé de jabuticaba na casa. Exatamente. Né? Essas coisas que conectam. Eu lembro da animação da Pixar, que é para mim uma grande referência, né? Muita coisa ali. Quando o Monsieur Degot, lá do Ratatouille, quando ele põe o Ratatouille na boca, assim, que vem toda a infância, ele pequeno, com a mãe fazendo, preparando, é aquilo, né? Aquilo, naquele momento estabeleceu uma conexão lá com o passado dele, com a família, com a infância. Sabe que eu li um livro uma vez, o que é difícil a gente conseguir chegar nesse lugar, mas é possível. Quando você atinge os 5 sentidos dentro da tua empresa. Então a pessoa, ela consegue sentir o cheiro. Então para nós de advocacia é um pouco mais difícil, mas às vezes é um cheirinho que tem dentro do escritório, que a pessoa chega 10 anos depois e fala, nossa, eu senti aroma. Eu senti o cheiro da primeira vez que eu vi, então traz uma memória olfativa, né, porque tá aqui, o visual. Trabalhar isso com restaurante é fácil, que tem visual, você vê a comida, você sente o cheiro da comida, aí você ouve o barulho ali da chapa, fazendo o teu lanche, fazendo o teu bife, sei lá o quê. Então, quando você consegue ativar todos os sentidos, a chance de você ser lembrado é muito maior. Olha que louco. É por isso que a gente tem que estar ali, na ativa, né? Porque você passa a ser lembrado porque você se mostrou. Porque hoje são muitas demandas, né? São muitas frentes chamando atenção, tomando a nossa atenção, na verdade. Sim. E aí a gente acaba se esquecendo, a nossa mente fica ocupada e a gente não lembra muitas vezes daquilo que está do nosso lado. Então, até para quem a gente está do lado, a gente tem que estar mostrando que a gente está ali do lado. Né? Que é literalmente o que aconteceu hoje. Né? E é rotina. É rotina, Fabi. Assim, no primeiro momento você fala, ai, caramba, eu tenho coisas mais importantes. Mas quando a gente entende que isso também é muito importante, isso está dentro dos 20. Dos 80-20. Isso está dentro dos 20. Aí você fala, beleza, eu tenho que continuar fazendo porque isso me traz esse resultado. Estamos gravando, né? Estamos gravando. Bom. Gente, a gente começou conversando antes aqui, eles apertaram o REC aqui antes. Então, possivelmente você já começou a acompanhar o nosso papo sem antes a gente se apresentar. Eu vou passar a vez, eu não vou me apresentar, porque vocês já sabem. Estou aqui já há alguns episódios me apresentando, então não me apresento mais. Mas estou aqui hoje com 2 pessoas que eu admiro muito, que a gente se conheceu num evento muito aleatório, né, Andrei? Muito em um outro cliente. E a gente vai falar sobre isso também, né? A importância de você estar em lugares para que você possa conhecer pessoas. E hoje nós somos clientes deles, eles são clientes nossos, por um momento que a gente não foi nem forçado, não foi nem pensado, simplesmente aconteceu. E a gente está muito feliz de estar ali hoje atendendo, né, a empresa deles, uma empresa de muito tempo, uma empresa que nos ensina muito todos os dias. E obrigado por a gente estar aqui. Acho que já quebrou um pouco o gelo, né, Fabi? Já. Aquela apreensão do podcast. É isso, a gente está muito feliz. Eu, como representante aí da RPR, me sinto muito lisonjeado em estar com vocês, porque a gente aprende também muito. Se apresentem. Obrigada pela oportunidade. Pra gente, principalmente para mim, sempre um desafio, né? Estar atrás de um microfone, de câmera, mas é uma oportunidade também da gente trocar experiências, né? E mostrar também o que a gente faz. Eu sou a Fabiana Foster,
Nós somos advogados, nós temos o escritório Forster Millennium Advogados, já no ano que vem vai completar 30 anos, que atua na parte de direito empresarial, atendendo empresas familiares, na gestão de empresas familiares. E o objetivo aqui é a gente trocar experiências, contar um pouco das nossas histórias, compartilhar com vocês e que a gente possa também aprender aqui nesse momento. Show. Meu nome é Andrei, eu fico igualmente honrado com o convite de vocês para sempre ter a oportunidade de falar sobre negócios. Eu me sinto à vontade, tá? Para mim não é um desafio assim tão grande, porque assim, eu me sinto realmente em casa quando eu falo de negócios, porque eu me descobri um advogado que tem esse viés de negócios. Então eu me formei, né, com aquela mentalidade de advogado tradicional, mas ao longo da trajetória a gente foi, sabe, respirando novos ares, convivendo com outros profissionais de outras áreas, e um pouquinho da nossa conversa aqui inicial, conversar, estar entre pessoas de outras áreas assim, enriquece muito, justamente porque a gente tende a estar com pessoas que, sabe, tem ali o mesmo segmento, as mesmas ideias, e quando você sai um pouco do seu universo, é um pouco desconfortante inicialmente, mas é muito bom, porque você se torna um profissional diferente quando você começa a lidar, tratar de assuntos diferentes do seu meio. Sim. Então, estar aqui hoje na presença de vocês, que têm formações diferentes, para a gente sempre não tenho dúvida que vai ser uma tarde muito proveitosa e a gente vai conversar bastante coisa aqui. Bom, eu sempre começo o nosso papo com uma pergunta, que é uma pergunta muito importante, muito... Eu preciso que vocês sejam verdadeiros. O Palmeiras tem ou não tem Mundial? Se eu for perguntar para os meus amigos corintianos, eles vão dizer que não. Entendi. Mas tudo é possível, né? Hoje os times estão bem nivelados, né? Mas tem ou não tem? Né? Não. Se ele já teve. Se tem ou não tem Mundial? Não, acho que não, né? Não, né? Não tem. Pode vir a ter, né? Mas ainda não teve. Entendi. Bom, brincadeiras à parte, eu queria ouvir um pouco do começo de vocês. Eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso. Eu falo sempre que se eu não trabalhasse com publicidade, muito provavelmente eu seria advogado. Pelo menos eu tentaria ser. Então eu tenho um gosto, assim, o sabor para mim da advocacia, ele é doce, eu gosto. E aí eu sempre, que eu tô na presença de advogados, eu sempre gosto de entender a história do porquê está onde está. Enfim, eu queria ouvir um pouco de vocês, da onde surgiu esse... Era desde molequinho, desde pequena, tipo assim, eu sempre sonhei. Quando eu tinha 10 anos, me perguntaram, o que você quer ser quando crescer? A resposta já era advogada ou advogado, ou não? Olha, eu lembro uma vez eu estava brincando de desfile, né, de modelo, e aí tinha um momento da entrevista. E na entrevista perguntaram assim, o que eu queria fazer, né, porque a gente era criança. Eu quero fazer direito. Eu falei com a boca cheia, assim, mas eu nem sabia o que significava. Eu achava bonito, né? E eu não tenho histórico ali na minha família de advogados. Tive um tio advogado também, formado lá na faculdade, mas não tem aquela tradição, né, de pessoas da minha família nessa área. Também tem uma prima do meu pai também, que é advogada, depois foi juíza, mas não foi por isso. Eu acho que era, na verdade, eu sempre falo, era uma oportunidade que eu já tinha, oportunidade não, algum compromisso que eu marquei com esse fulano aqui, de me encontrar com ele na faculdade, porque eu sabia que ia encontrar o meu parceiro de vida lá. Só que eu não sabia nem onde que eu ia estudar, né? Então, e quando eu passava em frente, de criança ainda, passava em frente lá do Largo São Francisco, eu sentia o meu corpo arrepiar, né? Aquilo pra mim, eu achava aquilo lindo, e é lindo, né? Eu acho muito bonito. Traz a história, né? Muitas pessoas importantes passaram por lá, tem uma simbologia e uma representatividade do nosso país muito importante. Então, eu passava ali, eu sentia uma emoção. E até que eu achava mesmo que eu ia encontrar uma pessoa
meu par, né, na faculdade e me esforcei, né, estudei, passei. E chegou no meu primeiro dia de aula, eu conheci o Andrei, né? Não foi quando a gente começou a namorar, mas foi, para mim, foi impactante. Né? Até recentemente eu fiz uma publicação no local em que a gente se conheceu, né? E então eu tenho essa coisa desde criança, mas eu fui desenvolvendo o amor pela profissão e pela pela jornada com o decorrer dos estudos e tudo mais. Sim. Eu sempre gostei da parte de humanas, embora eu tenha uma veia de exatas, adoro estatística, adoro planejamento, adoro fazer orçamentos, né? Tanto que a gente trouxe parte disso para alguns clientes, inclusive foi um dos motivos que a gente desenvolveu a roda da empresa familiar. Chegaremos lá. Então, eu tinha esse desde pequena, mas não pela profissão, mas eu acho que porque já estava na minha energia sistêmica viver, né, por esse lado. Então, vim daí. A jornada do escritório começou lá com 10 anos, nessa pergunta do dia do desfile. Bom, né, saber já tão cedo. E aí, Andrei? Da minha parte, eu já não tinha essa certeza, né? A Fabiana é o Forster, né, da sociedade, e eu sou o Andrei Mininel, que é o Mininel do Forster Mininel. Para alguns, Andrei Foster. Para alguns Foster. De Forster não tem jeito. Eu falo que não, hoje eu já deixo. Virou um só, né? Depois de quase 30 anos eu já foi. E aí o que acontece? Eu sou daqui de São Paulo. Eu nasci aqui e eu morava, para quem é de São Paulo, normalmente aqui na Zona Sul, né? Se você mora para lá da ponte ou para esse lado da ponte. Né? Eu morava para lá da ponte. Então, o meu primeiro objetivo na vida era ter alguma coisa, algum trabalho, ter, sabe, condições financeiras para morar depois da ponte. Então, esse foi o meu primeiro grande desafio. Desculpa até te cortar, mas é porque eu também morei para cá da ponte. Tá. E eu ouvia muito, né? O mundo é diferente da ponte para cá. Sim. Racionais. Sim. Sim. Que é onde... Falando um pouquinho dos Racionais. Racionais é de uma região de São Paulo que é a região onde eu morava. Exatamente. Então, o que acontece? Naquela época ali, inclusive dos Racionais, que eles fizeram as músicas e as letras, né? De uma época que era muito complicado você fazer essa trajetória. Então, a realidade de quem mora ali normalmente, dificilmente ele trabalha ali. Ele trabalha para cada ponte. E essa travessia, na época, demorava muito. Eu cheguei a gastar mais de 2h30 de ônibus. Tudo bem, em dias complexos, né, greves, etc. Então eu cheguei, a gastar 2h30. Assim, sem trânsito, 1h20, 1h30, sem trânsito, tá? De fluxo normal. Então, o meu grande desejo, inicialmente, era alguma atividade que me proporcionasse a possibilidade de mudar para cá. Depois da ponte. E o que acontece? Eu já percebi, né, na escola que eu tinha mais aptidão, mais vocação para a área de humanas. Né? Questão da comunicação, questão de, de você gostar de questões relacionadas a humanas, história, questões de geografia, teoria econômica, ciência política. Então o meu desejo ficava mais ou menos por ali. Quando meu pai ele é de exatas, né? Só que em um determinado momento da vida dele ele prestou direito e fez direito. E uma vez eu fui visitá-lo na faculdade, né? E quando eu cheguei na faculdade para visitar meu pai, eu não sabia mas aquilo realmente me tocou ali, sabe? Eu falei, eu vou estudar aqui. Na verdade, ele lembrou do compromisso que ele tinha feito comigo sim, lá. Entendi. E ali, quando eu fui visitá-lo, né, eu falei, eu vou estudar aqui. E já em 1980, eu entrei em 90, né, 1990. Em 1989 eu estava trabalhando na livraria Saraiva, era balconista da loja do Shopping Eldorado. E aí eu estava ali, entrou um professor da faculdade. Na verdade eu atendi duas pessoas que foram importantes para mim. E um deles era o professor de Direito Civil. E aí conversando com ele, eu falei para ele, né, que eu queria, né, estudar lá.
Aí ele falou, então sai daqui e começa a estudar, né? Foi assim que ele falou para mim. Uhum. E também eu tive assim, o prazer de conhecer o Luiz Carlos Bresser Pereira, que foi ministro da Economia, e ele fez Direito também na USP. E aí eu conversei com ele, né? Falei para ele que eu tinha vontade de fazer, e na época eu estava em dúvida se eu fazia Economia ou Direito, que eu estava ainda. Era Economia, Direito e História. E aí o Bresser falou assim para mim, ele falou, ó, eu fiz Direito, e depois a minha trajetória acabou me levando mais para a área de Economia. Faça Direito primeiro, porque é mais fácil você fazer uma pós-graduação em Administração e Economia do que o inverso. Eu segui o conselho dele, e foi muito bom o conselho. Então, quando eu tomei essa decisão de fazer Direito, eu já estava assim, já decidido, eu já sabia o que eu queria, e já me planejei para aquilo. Então eu já sabia que eu ia ter que abrir mão de muita coisa para poder chegar lá. E em matéria de organização e disciplina para fazer alguma coisa, é a parte mais gostosa. O mais difícil para mim é tomar a decisão de que caminho eu quero. Aí depois que tomou... Não, aí eu tenho facilidade para me organizar e fazer. Não tenho dificuldade não. Mas às vezes eu demoro um pouco mais para definir o que eu quero. Né? Às vezes demora um pouco mais. Excelente. Eu lembro que tinha um canal no YouTube que se chamava Day One. Não sei se vocês já trombaram com isso em algum momento. Faz um tempo. E aí eu lembro que o foco era assim, qual foi o teu Day One? Tipo assim, mas não o Day One de dia 1, mas o dia D. Tipo assim, esse dia foi um dia que transformou. Foi esse dia, a decisão foi tomada aqui, nesse dia virou a chave. E aí, baseado em toda essa história de vocês, para chegar no que vocês são hoje, teve um dia que vocês falaram, caramba, esse aqui acho que foi o Day One da empresa. Falaram assim, acho que aqui o negócio começou a andar e vocês entenderam o que vocês estavam virando, de fato. Teve? Teve. Alguns Days One. Esse Day One é como se fosse o ponto de inflexão, né, do Flávio Augusto, né? É isso aí. É um momento que você vive que realmente muda a trajetória. Da sua vida. A gente teve algumas. A gente pode dizer que a gente teve algumas, né? Eu diria que o primeiro Day One que a gente teve é que logo no início a gente já tomou uma decisão estratégica. Porque era necessário, naquele momento, a gente definir o que a gente ia fazer. Então, a gente tomou a seguinte decisão. A gente precisaria se sobressair no mercado que, na época, já era muito competitivo. Então, ter um escritório de advocacia naquela época já era uma decisão assim, de muitos desafios. Porque quem sai da faculdade ali, e principalmente da USP, todo o direcionamento que é dado é para você prestar concurso público. Sai da faculdade, é isso que eles te vendem. É isso que eles vendem. Né? E os próprios professores vendem isso porque você tem aula com juízes, promotores, desembargadores. Né? Que são concursados. Que todos eles são concursados. E muitos deles a gente teve aula, né? Agora nem tanto, né? Mas praticamente todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, agora nem tanto, né? Que agora está mais político, mas até pouco tempo atrás... Todos os ministros do Supremo praticamente deram aula para a gente. Né? Então, a formação ali era muito, muito voltada para a área pública, né, que a gente chama área pública de concurso público. Acontece que eu tinha essa vontade também, sair da faculdade, né, com essa mentalidade de prestar esse concurso. Né? Porque eu me formei primeiro que ela. Me formei em 94, escritório... final de 94, né, e o escritório, a gente conta que ele foi aberto em 95. Tá. Em abril de 95 foi quando eu tirei a minha carteira da OAB. Nessa época a Fabiana estava já se formando, né, Fabiana? Você entrou em 93, né? Você já estava no terceiro ano, já praticamente no finalzinho. E aí ela precisava estagiar também, né, então ela começou a trabalhar, a gente começou a trabalhar junto. Mas a primeira decisão foi o seguinte, a gente precisava atuar numa área que nos desse esse diferencial. E naquele momento a gente decidiu que era o direito tributário, porque na época o direito tributário era uma área um pouco mais sofisticada, menos acessível, e quem entregava direito tributário eram escritórios assim
mais boutique, Entendi. mais caros. Então, a gente prestava serviços na área tributária e sempre focando já clientes assim no nível financeiro menor, porque a gente já desde o início a gente descobriu, porque como eu trabalhei em multinacionais, eu lembro que assim, alguns clientes a gente pegou, né, até por ter trabalhado numa multinacional, a gente pegou como cliente, né? Uhum. A Fabiana, que já cuidava do financeiro, ela diz assim, nunca mais. Caramba. O cliente grande, ele paga, tenho certeza que vai dar um corte, hein? Vai. O cliente grande, ele paga quanto, como e da maneira que ele Que quer. ele quer. Então a gente já teve alguns clientes, tá, que quebraram porque estavam na mão de grandes empresas. E aí aconteceu lá uma questão que foi feita uma auditoria. Por enquanto a gente vai congelar todos os pagamentos até a gente descobrir o que aconteceu. E a empresa Caramba. não tem caixa para aguentar, ela quebrou. Né? Isso não aconteceu só com uma cliente, aconteceu com algumas clientes que a gente viu. Então, Desculpa até te cortar, Andrei. Aconteceu agora recentemente por conta da Americanas? não. Não. Ah, tá. Aconteceu, né? Que um fornecedor era assim, 98% das vendas era para Americanas. Quebrou também. Quebrou. Quebrou. E isso é muito comum porque quando você deposita, tá, toda a sua atenção para um único cliente ou para poucos clientes, o seu nível de dependência é extremo e qualquer coisa que aconteça, tá, você tá muito vulnerável. Então, uma constatação que a gente teve era necessário, ao invés de a gente concentrar um grande cliente, a gente, no lugar desse um grande cliente, a gente poderia ter vários outros clientes menores que no conjunto equivaleriam esse grande cliente. Porque... Mas entregando uma experiência de boutique. Exatamente. Exatamente. Entendi. Sem contar que a gente teria liberdade também de executar da forma que a gente entendesse Isso. mais adequado para aquela demanda. O poder de barganha do cliente grande, ele é muito grande. E ele usa muito isso. Uhum. Né? Na administração tem as forças de Porter, né? Não sei se você já ouviu falar. Não. As forças de Porter. Então, uma delas é o poder de barganha do player ali, né? Uhum. E um cliente que é muito grande, ele tem um poder de barganha muito grande. Então, ele sabe que o nome dele é um item de vitrine para o seu currículo. Então, ele usa mesmo. Ele usa. Ele usa. Então, ele não titubeia, entendeu? Ele paga, como eu disse, ele paga... Se quer, é desse jeito. Se eu pago, ó, para você, o valor é esse aqui. E vou te pagar, você me fatura, você me manda a nota assim, manda a nota assado. Uhum. Eu vou te pagar, sei lá, 30, 40 dias depois. Então esse foi o day one. Esse foi o day one. Aí Jogar tem essa... tem outros, assim, pela minha perspectiva, né, Sim. da Fabiana. Esse day one foi quando eu ainda estava na faculdade. Ele já estava com o escritório aberto, já estava trabalhando, eu era estagiária dele, e ao mesmo tempo que eu estagiava com ele, eu trabalhava na faculdade, precisava ter uma renda porque era estágio não remunerado, Uhum. então era investimento, Mas ficou né? um pouquíssimo tempo. Foram uns 2 anos. 2 anos. Caramba, Né? E aí é porque eu tinha uma outra renda, eu desenvolvi uma outra renda para me manter, então sem contar que experiência, investir no estágio, a experiência que eu tive ali, coisas que eu vivi, que eu tive que aprender, aprendia muitas vezes ali no dia a dia, porque era só a gente, teve um período que ele foi trabalhar no outro escritório também para fazer renda, aí eu tocava o nosso escritório e aí eu tinha que fazer sozinha, não dava, era só telefone, mal celular a gente tinha o bip, não sei se alguém lembra da época do bip, pager, né? O pager. Então a gente se comunicava e às vezes demorava para responder, então aprendi muito. Mas para mim foi nesse período, embora eu estivesse trabalhando, tinha uma outra renda, eu prestava concurso, né? Porque era a gente, né, um incentivo. Lembrando ali do que ambiente. até eu tinha essa pretensão, Entendi. né? Tá? E eu prestava concursos do que eu poderia trabalhar na época e cheguei a passar muito bem qualificada num determinado concurso do Tribunal de Justiça e eu tinha 2 dias para tomar posse. E eu ia receber uma ótima remuneração. Nossa. Frente ao que eu tinha na época. E Ela ali, nada, e a família ali numa situação delicada e tudo mais, mas eu lembro que ali, para mim,
foi importante porque além da decisão que eu tomei de não tomar posse, continuar no escritório, porque eu já estava lá, hoje analisando, eu tomei uma decisão de empreendedorismo, né? Sair da questão de ser um trabalho público para empreender na advocacia. Aí eu pensei também, bom, se eu passei uma vez, eu passo quantas vezes eu quiser, só estudar, que eu, né, realizo ali. E ali nunca mais prestei, né, porque a gente continuei, né, advogando ali, abracei com mais força ainda aquele momento e seguimos até hoje. Então, para mim, Fabiana foi um ponto de inflexão ali bem marcante. E isso eu guardei para mim durante muitos anos na minha família, nunca falei isso, demorei para falar, porque era até o momento que a família estava numa situação delicada, seria importante, né, eles me verem ali deslanchando para não ter aquela preocupação. E falei assim, não, vou por mim e estamos aqui até hoje já, depois de bastante, recentemente. Bom, se não contou, agora tá filmado, a gente vai encaminhar para todo mundo, viu, Andrei? Te encaminha para a família toda. Outro ponto que a gente teve, né, assim, uma equipe bacana que a gente foi montando, né, a gente tem aí pessoas que estão conosco desde o começo e a mais nova está há mais de 20 anos, né? Caramba! E um outro ponto foi quando, numa época da advocacia, ainda era diferente do que é hoje, muito tradicional, esses grandes escritórios que a gente sempre se espelhou neles, né? Aqui em São Paulo tem escritórios que são antigos, tradicionais, excelentes, então a gente também sempre se espelhou. Só que o modo operante, né, deles trabalharem era assim, ter na época um escritório em cada cidade, capital, para se representar, porque eles atendiam nacionalmente, até internacionalmente. E a gente se espelhava nisso, como que a gente já tinha demanda para atender clientes de forma nacional, mas era muito custoso para nós, eu sempre li dos números, ter que alugar uma sala, ter que ficar viajando para ir para outro ponto. Foi ali que a gente começou a desenvolver parcerias com escritórios do Brasil todo. Né? Que a gente criou uma rede de mais de 400 advogados, numa época que isso não era usual. Então eu considero que para nós ali foi um ponto... Quando isso, Fabi? Isso foi no começo dos anos 2000. Né? Faz quase 6, 7 anos do escritório. Então a gente trazia economia para o cliente, trazia agilidade e ter resultados, porque a gente também utilizava os profissionais locais, né? Gerava trabalho, a gente era o grande cliente de muitos escritórios, desenvolvia parceria com o advogado, né? Porque é um tabu também, né? Existir parcerias entre advogados, então a gente desenvolveu isso. Então eu considero também que foi um ponto muito bacana de crescimento nosso, o modo de escalar o nosso escritório. A gente escalou dessa forma. A gente prestava até esses serviços para outros escritórios, porque era inovador. Hoje já as pessoas já utilizam, eu brinco até que até a OAB criou uma tabela de remuneração, porque grandes empresas, né, contratavam os escritórios e aviltavam os honorários. Então chegou a OAB para até tabelar isso aí. Então eu considero que foi muito importante. E um outro ponto foi a gente utilizar, já vai mais de 15 anos atrás, de 15 a 18 anos atrás, a tecnologia que a gente dispunha no momento, como cada vez tem mais tecnologia, a gente vai utilizando a nosso favor, que nos permitiu, todos do escritório, ao longo do tempo, trabalhar de onde estivessem. Hoje é fácil falar, trabalhar no home office, mas há 15 anos atrás, eu ter um escritório em São Paulo e morar em outro local, era uma coisa, quando a gente comentava com as pessoas, mas como que você faz isso? Falar, a gente faz, né? Então foram essas decisões que foram nos levando onde a gente está hoje, né? Então, e o modo que a gente procura pensar é o que eu preciso fazer para estar mais à frente do meu tempo, né? Então a gente procura ser... não parar de pesquisar, de estudar, se antecipa, né? de saber o que a gente precisa fazer para a gente avançar. Né? A gente como que você fala, Andrei? É um conformado, não satisfeito? É um conformado, não satisfeito? A gente reconhece as nossas conquistas, a gente é grato, tá? Mas a gente é eternamente inconformado. Porque o conformado é aquele que tá bom, né? Então, assim, uma coisa é você reconhecer que você
você performou legal, que você cresceu, você evoluiu. Então a gente sempre busca mais, a gente sempre está buscando mais. E isso a gente considera que é assim, a grande... aquela força mesmo, motriz, sabe? Do nosso escritório. A gente nunca... Por exemplo, muitos, tá? Que com a nossa idade, né? Até onde a gente chegou, já estariam já, sabe? Satisfeitos, ficaria gastando dinheiro, viajando, né? Não, a gente está ali com a mesma energia, talvez até mais, de quando a gente começou. Porque quando a gente começou, a gente ainda... O futuro era tudo muito incerto, sabe? A gente tinha muitas dúvidas. Hoje a gente não tem dúvida nenhuma. Agora a gente sabe onde a gente quer chegar. Sim. Então a gente considera que hoje a gente está no nosso melhor momento. Tá? Em função dessa visão estratégica que hoje a gente tem e que na época a gente não tinha. Até por inexperiência, a gente começou muito jovem. Sim. Show. Fabi, eu ouvindo você falar sobre a primeira decisão, me veio uma analogia que eu vi recentemente, não vou lembrar de quem exatamente, que era sobre quando você está a diferença entre você estar numa montanha-russa, que o carrinho ele tá subindo, você sabe que o carrinho vai descer, depois que ele vai subir, depois que ele vai descer. Essa é uma realidade. Que é diferente de um bungee jump. Porque o bungee jump você pode subir, sobe a escada. Lá em cima você pode falar, não vou pular. Mas você tem que tomar a decisão lá em cima de pular. E isso é a coragem do empreendedor. Então, não vou contar aqui porque não é o foco, mas o meu Day One está baseado numa experiência parecida com a tua. De ter tido a coragem de abrir mão de uma coisa mais certa, porque, de novo, a montanha-russa você sabe que só você enxerga o caminho na frente. Por mais que às vezes tenha uma curva ali que vai te pegar um pouco de surpresa, mas você sabe. Agora o bungee jump não. Você sobe e você tem que ter a atitude de pular. E essa atitude que separa os meninos dos homens. E que faz a gente ter os resultados que a gente tem. Porque as pessoas muitas vezes veem a gente executando e falam, beleza, vamos lá, eu executo também. Mas e o antes? Eu sempre falo que a gente que empreende é igual pato. Porque em cima, a gente tá pleno, né? Em cima da água. Tá ali, sabe? Que vai. Mas embaixo, o pezinho tá ali, ó, moendo. É um pouco do que a gente faz todos os dias. Todos os dias. O backstage ali é frenético. E as pessoas muitas vezes não veem. A gente tava conversando um pouco antes, né? As dores a gente não compartilha muito. E ok, mídia social. Algumas pessoas compartilham, mas é mais natural que a gente compartilhe coisas legais. Agora, tem dor. E são muitas as dores. E aí até baseado em dores, não para todo mundo, mas comumente tem algumas dores nesse sentido. Quando a gente casa, a gente faz uma sociedade. Vocês eram duas, né? O casamento e a empresa. Como que fica essa relação de vocês? Casal e ao mesmo tempo sócios. Como que é dentro de casa, como que é no escritório. Divide bonitinho, tá tudo certo, não dá treta, a gente não leva os problemas do escritório para casa, isso foi definido de antes, ou não tem como controlar e a gente aprendeu a lidar. Vocês não estavam preparados para essa pergunta, né? Sim, isso foi um aprendizado, porque na verdade o escritório tudo começou junto, né? Não teve mais ou menos começou antes, porque a gente começou a namorar no meu primeiro ano de faculdade, ele já estava no quarto, logo ele se formou, então teve aqueles 2 anos ele trabalhando em outros lugares, eu também, né? Mas sempre com o intuito de aprender, de crescer. Ele já agenciava trabalhos para mim, lembra quando eu fazia sempre procurei fazer renda extra, ele arrumava uns trabalhos para mim, então sempre foi assim, uma parceria muito grande, uma amizade muito grande também. Mas essa questão do escritório, o relacionamento do escritório, né, já tem desde sempre. Mas eu antes, eu levava, não era problemas, mas preocupações do trabalho para casa, né? Assim, mesmo antes de casar, ficava envolvida, né? E com o tempo, a experiência
nos traz, a gente viveu algumas coisas, né? E a experiência nos traz a ter mais tranquilidade. E para mim, Fabiana, eu aprendi a separar literalmente a mentalidade trabalho, mentalidade família, depois que eu tive meus filhos. Entendi. Porque aí eu tinha que estar realmente 100% com eles, mesmo que eu os levasse de vez em quando para o escritório, como levei, né? E como passei a trabalhar em casa, acho que meu home office começou quando eu tive as crianças. Aí eu tinha que estar realmente aquela questão do foco. Então foi um exercício, amadurecimento, de não me envolver com as coisas do trabalho em casa e não deixar, enquanto eu estou trabalhando, ficar pensando nas coisas de casa. Entendi. Né? Tanto que hoje a gente trabalha home office, mas a gente tem um espaço independente dentro da nossa casa, que realmente parece que faz... É um portal. Eu atravesso a Jabuticabeira e eu chego no meu ambiente de trabalho. Ali eu estou trabalhando. É totalmente independente da minha casa. Aí eu volto para minha casa, eu até esqueço. Tem que até tomar cuidado, por isso que agora eu uso agenda aqui no celular. Tudo tem que fazer para não acontecer de esquecer alguma coisa. Então, com o tempo, a Fabiana aprendeu a separar o convívio ali. É lógico que às vezes acontece no meio da noite, tal coisa, né? Porque a agenda às vezes... Você fez tal coisa? Às vezes a agenda, mas isso não abala mais, Sim. como abalava lá no começo, né? Então eu acredito que muito do amadurecimento traz essa tranquilidade de saber lidar com isso. Entendi. E é isso que a gente sabe que dá para existir, por isso que a gente advoga para empresas familiares. Perfeito. Eu estava aqui pensando, né? E você deu dois caminhos, né? Ou vocês se separam, tudo bonitinho, já é uma coisa combinada, ou vocês aprenderam a lidar e é tudo misturado. É o que aconteceu, é tudo misturado, a gente aprendeu a lidar. Tá? Essa é a resposta. E me veio aqui o primeiro exemplo, né, para poder ajudar aqui na resposta, me veio a situação do Paul McCartney. Por que tem a ver o Paul McCartney com a nossa experiência, né? Porque uma vez, ele dando uma entrevista para a revista Rolling Stones, isso já tem um tempo, a primeira vez que ele veio fazer segunda vez que ele veio fazer um show aqui, acho que 2013. E perguntaram para ele assim, como é que é a vida, né, de um ex-Beatle, andando, que você não tem liberdade para andar em qualquer lugar do planeta, né, as pessoas te reconhecem, aquela loucura e fã. E ele gosta de andar de bicicleta em todo lugar que ele vai. Desafiando, segurança e tudo mais. Ele diz assim, que ele, todo dia, ele luta para mostrar para ele mesmo que ele é uma pessoa normal. Então ele falou que a coisa que mais dá prazer para ele é ele ir para a rua. Então, como é uma coisa complicada, então o que ele fazia? Diz que lá em Londres ele já fez isso. Ele colocou uma calça jeans bem surrada, né? Colocou uma camiseta, assim, a camiseta mais velhinha que ele tinha, e foi pro metrô. O horário de rush mesmo, aquela confusão toda lá, né? E todo mundo pendurado. E ele lá, né? Segurando o metrô lotado, né? Aí diz que teve uma pessoa que olhou assim pra ele, e ele lá, né? Suado, né? Que tava calor, aquele abafado, e ele lá, né? Assim, aí a pessoa olhava lá, e ele lá, né? Sofrendo junto com todo mundo, né? E ele se divertindo, porque ele ficava imaginando o que estava passando na cabeça da pessoa. Falando, não é ele. Não pode ser, ele não ia estar no metrô lotado, né? Nesse calor, sofrendo com todo mundo aqui. Não pode ser ele. Ele lá, né? Olhava para a pessoa, sabe aquela coisa, né? Pô, tá difícil aqui, né? Tá calor. É mais ou menos isso. Hoje eu entendo, eu sigo no Instagram, eu entendo quando alguém posta uma foto dele lá e ele tá num boteco, tá? Comendo lá uma coxinha, tomando uma latinha de coca, entendeu? Eu entendo, porque ele hoje, como é que ele consegue administrar, né, o astro da pessoa dele? É não misturando, ou melhor, misturando, não fazendo essa separação. Então hoje o Andrei, que é o advogado, é o mesmo Andrei de casa, né? É o mesmo Andrei marido. Sabe, não tem, para mim, a melhor saída foi não estabelecendo essas diferenças, sabe, esses papéis, esses rótulos, esses arquétipos, entendeu? Porque senão a gente enlouquece. E não há máscara, sabe, que você consiga ostentar por muito tempo, porque a partir do momento que, sabe, você assume um personagem, é complicado. Então seja você mesmo, né? Então hoje eu, né, a maneira que eu descobri é como o Paul McCartney, entendeu? É ele. Então ele lá, por exemplo, ele estava lá tocando, aí de repente um gafanhoto pulou lá,
Ele parou, né? Foi brincar com o... Não sei se você viu. Vi. Ele foi brincar com o gafanhoto lá. Então é ele. Ele é assim. É muito mais fácil para você administrar. Imagina se ele é de um jeito, no palco é outro. Cara, vira uma loucura isso aí para você administrar tudo isso. Então, tornar a vida mais simples, sendo você mesmo, acho que é o melhor caminho, sempre. Show, perfeito. Viu como a gente se complementa? Uau! Demais. Você falou sobre o atendimento a empresas familiares. Esse contato de vocês, porque de fato, eu vendo de fora, é aquilo, né? De perto ninguém é bonito. Mas vendo de fora, eu olho vocês como um casal empreendedor, como uma empresa que se dá muito bem. Isso foi levado em consideração na hora de trabalhar com empresas familiares também? Ou não? Foi uma decisão à parte? Ou não? Talvez no subconsciente estava e acabou acontecendo naturalmente? Porque hoje vocês atendem o core business, empresas familiares, certo? Exatamente. Eu acho que foi uma construção, né? Desde quando a gente começou, pelas experiências que a gente foi vivendo e pela definição, né, das empresas dentro desse escopo que a gente foi buscando de atendimento, né, de não brincar com os grandões, mas nadar no chamado Oceano Azul, a gente foi identificando que isso estava acontecendo, né? E a gente também, Rafael, sempre buscou autoconhecimento, né? A gente sempre buscou estudar e desenvolver. O André é um líder nato, né? E ele ensina todo mundo que está com ele, sempre trabalhou, todos que passaram no escritório, todos os que estão, amigos, famílias, ele é um líder e ele gosta de ajudar as pessoas, gosta de tirar o melhor de cada um. Uhum. Então isso a gente foi desenvolvendo como casal, como família, como empresa, como sócios, né, entre todos. E isso, eu acho que é mais a forma como a gente trabalha que foi refletindo nos nossos clientes do que o inverso. Entendi. Eu concordo, não foi algo assim planejado lá do início, não, vamos criar aqui uma situação para advogarmos, para atendermos as empresas familiares. Foi acontecendo. Uhum. E um clique que deu assim em nós foi que muito do nosso trabalho que a gente fazia, que a gente entende que tem muito valor, ele nem estava na nossa proposta, ele não estava, sabe, no nosso portfólio, uhum. né? Que era justamente conversar com o cliente numa questão mais estratégica, sabe, aquela dica preciosa que é fruto da experiência, uhum. porque e assim, hoje a gente considera grandes feitos assim, que a gente viu a transformação na vida dos clientes, e aquilo assim, não foi nem orçado, não foi cobrado. E a gente não viu isso como um problema em si, é que a gente mesmo não estava dando atenção para esse produto que é único, porque ele é fruto da nossa experiência. Uhum. E uma outra coisa também que para mim é muito forte, né, eu vejo, tá, eu sinto que a gente está vivendo, isso é cíclico. Já tivemos época aí, na época dos hippies, né, e agora eu vejo também que tem um movimento muito grande de separação da família, sabe? Então, esse movimento acontece de ambos os lados. Então, você tem um machismo exacerbado de um lado, você tem o feminismo exacerbado de um outro, você tem estruturas que são voltadas só para os homens, reuniões e eventos voltados só para mulheres. Extremos, né? Eu sempre fui muito contra isso, porque eu sempre considerei a necessidade de você ter a modulação da energia, tanto do homem quanto da mulher no negócio. Eu percebo hoje, com a experiência, nitidamente, uma empresa que tem uma energia masculinizada e falta um detalhe feminino. Isso aqui é um exemplo bem prático. Você vai numa empresa, às vezes você senta numa mesa de reunião, não é servido nenhuma água, nem um café para você. Por que isso acontece? É porque a pessoa é mal educada? Não, é porque falta uma energia feminina para pensar nesses detalhes, que é o detalhe do acolhimento. Você entendeu? Isso é uma energia feminina. É óbvio que isso pode ter algum homem também que claro. tenha isso, não tô. Mas assim, o homem também tem energia feminina e vice-versa. A mulher também tem energia masculina. Mas assim, é da natureza
da mulher e do homem ter uma energia específica. Uhum. E uma empresa, ela precisa da conjugação dessas duas energias. Então, quando a gente tomou essa decisão estratégica, a gente, na verdade, tomou uma decisão baseada na experiência que a gente, é o que a gente está fazendo, só que a gente não sabe o que está fazendo. Uhum. Então, vamos fazer isso aqui para valer, de corpo e alma, porque é o que a gente já vinha fazendo, mas a gente, sabe, uma coisa inconsciente, mas não consciente, é uma coisa inconsciente, então agora a gente vai... Sabe, a gente vai declarar, fazer uma autodeclaração, um manifesto de que realmente é o que a gente vai querer. A gente vai ajudar as famílias a empreenderem, a tocar os seus negócios. Então, eu tenho uma questão particular que é minha, tá? Eu não levo muito isso para o escritório, mas é uma questão minha, porque eu realmente percebo, sabe? Existe um movimento hoje no mundo, sabe, para separar. Sim. E eu vejo que isso é um erro. Porque é o homem querendo fazer coisas de mulher e mulher querendo fazer coisas de homem, quando na verdade, porque não é muito mais fácil, né? Vamos juntar e vamos fazer aquilo que cada um é o melhor. Complementar, né? É um complemento e não tem algo que é melhor ou pior, sabe? São energias diferentes e são extremamente necessárias. Né? Deus não faria algo que não... Como diria Einstein, né? Deus não trata a vida como... No dado, né, no jogo de dado. Tudo tem um propósito por trás. E eu vejo que quando a gente trabalha para as famílias, quando uma empresa está em crise, você pode perceber que a família, a crise está ali na essência, que é a família. Então, muitas vezes você corrigindo ali, automaticamente você salva a empresa. Caramba. E vice-versa. É uma coisa bem interligada. Quantas famílias que não são destruídas por causa do insucesso da empresa? E vice-versa também, às vezes casamentos que são desfeitos porque a empresa está ruim ou tem algum problema. Né? Então, quando a gente enxerga valor nessa, sabe, e você corrigir esse casamento, né, de energia, para mim isso é muito, sabe, compensador, sabe? Uhum. É muito motivador você ver que você consegue, através do seu trabalho, você vê que transformar, né? Transformar a vida das pessoas, a vida das famílias e das empresas, né? Porque a empresa ela tem uma vida própria, né? Mas ela depende dessa conjugação energética, né? A gente estava conversando um pouco antes sobre cultura. E eu aprendi, porque eu sempre tive muita dificuldade em encontrar um adjetivo ou uma explicação para falar sobre cultura de empresa. E eu sei que vocês são muito bons nisso. E essa explicação, para mim, foi um boom, assim, né? De, tipo, eu entendi. Que fala que a cultura da empresa é o reflexo dos princípios do dono. Sim. Então, às vezes eu me pego ouvindo, né? Vamos implementar a cultura. Eu já tem. É que umas com princípios diferentes de outras. E eu me preocupava muito com isso. Eu falava assim, cara, mas será que a RPR tem uma cultura? E tem. Depois que eu entendi, baseado nessa explicação, falei, caramba, ela reflete a minha cultura. Ela reflete a forma que eu trato as pessoas, porque é uma coisa que vai passando de um para o outro. E aí uma preocupação que eu tinha, será que estão cuidando dos meus clientes assim como eu cuidaria? Por eu não conseguir. Humanamente impossível atender todos o tempo todo, principalmente ali no nosso atendimento, né? Com a Isa, com a Ju, que hoje eu tenho uma confiança 100%, porque eu sei que a cultura foi bem estabelecida, sem eu falar, olha, a minha cultura é essa. É uma coisa que naturalmente ela aparece ali, e as pessoas percebem. A gente teve um exemplo muito recentemente de uma contratação que a gente estava fazendo, e rapidamente a pessoa, né, que a gente estava contratando falou, a cultura de vocês é sensacional, sem a gente falar nada. E aí eu entendi que a empresa ela é saudável, e eu não estou falando saudável financeiramente, saudável de gana, de empenho, de fazer as coisas muito bem feitas, quando tem essa cultura e os princípios muito bem estabelecidos ali dentro. Vocês enxergam hoje que essa é a grande dor das empresas? Talvez essa confusão dos princípios dentro de uma corporação
que tem refletido na confusão e talvez nas empresas não conseguirem chegar onde querem chegar? Para vocês tem essa ligação? Total. Essa relação ela existe. Porque quando você pega... Eu vou dar um exemplo, tá? Que às vezes fica mais fácil a gente entender. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma empresa juntos. Tá? Se a gente se reúne e o objetivo principal é a gente identificar algum produto que seja altamente rentável, tá? Então a gente faz um brainstorm aqui para identificar um produto altamente rentável. Se a gente focar, se a gente colocar todo o nosso esforço, tá, empreendedor para identificar algo rentável, você concorda comigo que o seu objetivo maior é o rentável? Então, a forma como você se relaciona com o seu produto, ou mais, a forma como você se relaciona com a sua empresa, é o que vai ditar a cultura. Porque o seu funcionário e todas as pessoas que relacionam com a sua empresa, elas estão muito atentas da forma... É uma atenção, não é uma atenção consciente, tá? É uma atenção que muitas vezes ela invade o subconsciente. É uma coisa subliminar. E o que acontece? Se o seu relacionamento com a empresa, com o seu negócio, ele é meramente algo, uma oportunidade para fazer dinheiro, alguma coisa lucrativa, é natural que todas as pessoas que se relacionem com você, inclusive os seus clientes, tá? Eles vão enxergar também a sua empresa dentro da mesma forma. Se a sua empresa é uma forma, tá, de você fazer dinheiro, é um investimento, é um modo de vida, alguma coisa assim, como é que você vai exigir que os seus funcionários vejam de forma diferente? Eles também vão enxergar a sua empresa, um emprego, como um meio de ganhar a vida. Tá? Qualquer R$100 a mais que o mercado pagar para ele vai sair. Por quê? Porque é isso que ele aprendeu com você. É o mesmo formato. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio, porque, veja bem, se você descobrir um produto, alguma coisa, ou numa atividade que não precise dele, ele está ciente que ele é descartável. É diferente quando você tem um time, e isso eu aprendi, na verdade eu aprendi, não porque ele falou, tá? Eu vi ele fazendo isso, né? É o Flávio Augusto. Ele brinca nos livros dele que ele tem um time que ele chama de Avengers, que a gente sabe quem são, né? Independentemente do produto dele, o que ele vai fazer, ele tem o time dele. E o time dele é o que vai formatar o novo negócio, a nova oportunidade. Ele pode ter até outros sócios, mas ele tem o Adventure dele. Então isso é acima de qualquer coisa, porque quando você monta um time, também é um empreendimento, é um ativo valiosíssimo. Sim. Porque primeiro vem o time. Então quando a gente tem, por exemplo, nós temos o nosso time, tá? E quando a gente conversa, tá, invadindo um pouquinho a questão da cultura organizacional, é importante, eu vejo, tá? Eu sei porque eu viria assim. O nosso parceiro do time, ele tem aquela liberdade, ele sabe que se ele quiser desenvolver algum outro negócio, ele está livre. Porque a gente tem que ter essa liberdade. Por que os Rolling Stones estão até hoje aí, a banda mais longeva? Porque encher o saco, eles vão fazer lá um álbum solo. Aí enche o saco de novo e fala, escuta, tô precisando de dinheiro, vamos fazer uma turnê. É assim que funciona, por isso que eles estão tanto tempo. É a cultura. Você está entendendo? Esse é um dos aspectos, tá? A liberdade. E você ter aquela consciência de que todos torcem por você. Então, cada um ali é importantíssimo dentro da empresa. Sensacional. E a cultura tem muito a ver com o que é importante para a pessoa, né? Para o líder da empresa. Se ele não sabe o que é importante para ele, para que ele está fazendo aquilo, então por isso que muitas empresas se perdem, né, o índice de mortalidade das empresas é enorme, porque não sabe por que está fazendo aquilo. Né? Tem que ter o valor. O valor é aquilo que você entende como importante na sua vida. Sim. Né? Família, saúde, dinheiro,
diversas, né? Honra, respeito, são vários adjetivos, né? Que podem definir o que é importante para você. Então, se a empresa, se o dono da empresa, aquele que criou aquele empreendimento, não sabe o que é importante para ele, não tem como estabelecer a cultura. Não estabelecendo cultura, não cria conexão. Não cria conexão, a chance de não sobreviver é grande. Tem aquela frase, né? Quem quer abraçar todo mundo não aperta ninguém. No sentido até de foco. E fazer coisas de fato com propósito. Eu lembro que uma fase da minha vida, eu estava muito focado em ganhar dinheiro. E foi uma das fases da minha vida que eu menos ganhei dinheiro. E aí eu fiz uma analogia com um pé de jabuticaba, olha que louco, com um pé de jabuticaba e um pé de alface. Porque era o momento que eu via alguém plantando alface, e eu falava, olha como que dá alface. E cresce rápido, e a coisa vai, e tal. Aí eu falava, quer saber, eu vou plantar alface. E aí eu mudava, ia plantar alface. Aí eu plantava ali um pezinho, eu cortava, beleza, deu alface e tal, mas acabou o alface. Agora a jabuticaba é algo que você tem que regar. Você tem que regar. E vai. Quantos anos pra tua jabuticabeira dá o tanto de jabuticaba que tá dando? Vou até pedir, cadê minha câmera, editor? Coloque uma foto do pé de jabuticaba aqui deles, que tá a coisa mais incrível. Quantos anos? E aí eu entendi que nesse momento eu olhava, então era um pé de manga, pô, deixa eu tentar o pé de manga. Aí eu não tinha paciência, aí eu já ia pro pé de alface, aí eu não tinha paciência, eu já ia pro outro e ia. Então eu tentava abraçar tudo, mas não apertava ninguém. Quando eu descobri o verdadeiro propósito, nasceu RPR, sem forçar. Inclusive RPR, a logo, olha, isso aqui é uma confissão, viu? A logo e o nome só aconteceram porque a gente precisou emitir uma nota. Vocês tiveram que criar Express. Assim. E teve que ser de um dia para o outro. Não teve, somos uma agência, então agora a gente vai pensar para nós e a gente vai lançar. Eu não, pega as iniciais do meu nome, contador, como é que eu ponho o nome? Eu falei, bota RPR. E tá tudo certo, mas o que mais? Eu falei, coloca soluções criativas, porque a gente resolve o problema de forma criativa. É o que está até hoje, e a logo também. Talvez, em breve, a gente vai passar por um rebranding, agora mais pensado, mas eu encontrei o propósito de fato. E aí a coisa começou a fluir. E aí a gente falou lá no começo do, muitas vezes, perder para ganhar. No teu caso, né, Fabi? Eu deixei de fazer uma coisa para ganhar outra num outro momento. E os 2-3 primeiros anos de RPR foi muito de perder para ganhar. Muito de plantar para colher e regar para depois começar a colher. E hoje a gente começou a colher. Graças a Deus a gente começou a colher. Mas o propósito ele é muito importante. No sentido de faço porque eu gosto, faço porque eu amo. E isso faz muita diferença no resultado final. Eu não sei qual porcentagem a gente deveria colocar isso no montante do sucesso de uma empresa. Não sei, de fato. Mas eu sei que é uma porcentagem muito significativa. Vocês hoje encontram empresas que as pessoas estão pelo propósito errado ou estão porque, é na minha família, então eu vou continuar, então vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito, mas sem aquele tesão de fazer. Qual que é a maior dor que vocês encontram hoje para os problemas que vocês resolvem dentro das empresas? A maior dor que eu encontro, tá? Não vou dizer nós, né? Porque de repente você tem uma outra percepção. É aquele que pela decorrência da vida ele tem que assumir o negócio da família, tá? Porém ele tem a cabeça de empregado sendo dono. E isso é, assim, digamos, o que é mais corriqueiro na vida das empresas familiares que são herdadas. E muitas vezes até aquele empreendedor, vamos chamar assim, né, que ele teve que empreender por necessidade. Ou até por opção, né, escolheu. Sim, mas ele não perdeu aquela
mentalidade de empregado. Então, o que acontece? Isso é ruim, muito ruim, porque ele acaba se transformando, ele não é o dono da empresa, ele é dono de direito, mas de fato não. Sim. Isso é ruim, porque ele acaba sendo um empregado muito caro para a empresa. Ele é o empregado que dá mais trabalho para a empresa. E a gente tem assim N casos, tá, que já passaram pelo escritório com esse perfil. Então, um em particular, eu não me recordo se eu já comentei com vocês, né, de uma cliente, uma empresa, indústria química que faz aromas, um negócio extremamente promissor, porque você entra em shopping center, principalmente os high level, assim, você percebe que as lojas têm um aroma que dá vontade de você ficar ali. Tem essa preocupação hoje. Por quê? Porque são essências, tá? São aromas que estimulam o bem-estar e há quem diga que estimulam até aquela necessidade da compra. E memória olfativa também. A compulsividade por comprar e a memória olfativa em relação à loja, Sim. marca, etc., que a gente já falou um pouquinho sobre isso. O que aconteceu? Quando nós fomos contratados porque existia uma desconfiança de que estava havendo um desvio ali, então foi uma due diligence que a gente fez, né, que é uma espécie de auditoria para identificar o que estava acontecendo. E qual não foi a surpresa? Que a gente identificou que estava vendo sim um desvio, mas era do próprio dono. Nossa. Ele não achava que isso era um desvio. Pois Também. ele não achava, cara. Caramba. Porque havia uma Não confusão. foi má fé. Confusão entre empresa e família. Misturou CNPJ, CPF, virou uma Esse é o confusão. maior problema, no Esse é meu um ponto de problema. vista das empresas, é misturar o CNPJ com o CPF. E por mais que o CPF está dentro do CNPJ, Sim. né, são pessoas diferentes, né? É que nem o casamento. Casamento é uma união, mas você tem a sua individualidade, o parceiro, a parceira tem a sua individualidade e juntos formam uma outra sociedade. Sim. Outra né? entidade, vamos chamar assim. E tem que ser preservado a individualidade, assim como na empresa, né? A pessoa física tem que ser individualizada em relação à empresa, né? A pessoa jurídica. E o que o Andrei está falando das experiências que a gente viveu, realmente a mentalidade, né? O nosso país não cria empreendedores, não forma empreendedores. Forma pessoas capacitadas para trabalhar para outras pessoas. Então, empreender é muito desafiador. Não existe o incentivo nem ensino. Então, todos que vão empreender vão começar do zero. E aí, para quem começa do zero, como a gente já começou, né? Quem começa do zero sabe uma jornada árdua que é. Então, se houvesse um incentivo ao empreendedorismo, por isso que a gente gosta de falar sobre isso, erros que normalmente acontecem, um deles é essa confusão, né, que normalmente acontece, que levam ao fracasso, né? Então, um grande fator é essa mentalidade de não ser de empreendedorismo, não ser de crescimento. Né? Lógico que muitas pessoas trabalham muito bem, nós formamos muitos técnicos bons, Sim. muitos profissionais bons, mas o desenvolver a mentalidade empreendedora é um desafio. Isso reflete muito dentro da empresa. Né? Vamos fazer um exercício aqui, até para as pessoas entenderem de forma rápida e dinâmica o que vocês fazem. E aí um exercício individual. Pitch Elevator. Estamos no andar 0. E vai parar no mezanino. Vamos parar no rooftop. E aí você tá com um cliente muito em potencial ali e você precisa explicar para ele o que vocês fazem. E aí eu vou dar o meu ponto de vista. O que vocês fazem é difícil em um pitch elevator porque vocês fazem muitas coisas. E vocês são bons em todas essas coisas. Mas preciso vender e eu tenho essa oportunidade rápida. Quem começa? Eu começo? Vai. Hoje, o nosso escritório, ele se especializou numa advocacia estratégica que ajuda você, empresário ou empreendedor, que tem diferença, depois eu tiver a oportunidade de explicar qual a diferença, de aplicar ferramentas assim muito efetivas e assertivas para você colocar a sua empresa
tá? Dentro de uma governança segura. Uhum. Porque o grande problema hoje que as empresas enfrentam é falta de governança. Fica uma coisa desgovernada. Então, o nosso escritório hoje, com a experiência que tem, ele ajuda a colocar a sua empresa nos trilhos. Então, esse seria o meu pitch de elevador, assim. Show. Express. Comprei. Fabi. Eu gosto de fazer analogias, né? Como está a sua saúde? Né? Você se preocupa com a sua saúde nutricional? Você pratica atividades físicas? Você tem uma orientação sobre isso? Muitas pessoas não têm, vão levando a vida. E quando tem uma doença ou tem uma necessidade, é aí que vai procurar um profissional da saúde ou um profissional específico, um personal, para desenvolver alguma atividade para melhorar a sua saúde. Muitas pessoas olham o escritório de advocacia, olham um advogado só quando tem problema. Por que a gente já não procura um advogado, tenha um escritório parceiro para minimizar riscos, para prever situações e para crescer? O meu escritório de advocacia é focado na estratégia de empresas familiares. Uhum. Nós podemos ser esse seu parceiro que você precisa. Comprei também, Fabi. Comprei também. Eu quero só entrar em um ponto que não daria tempo num pitch de elevador, que é a questão da roda. Porque a gente fala, né, advogados, mas não só. Acho que vocês conseguiram extrapolar essa definição. E aí quando você fala até do preventivo, eu acrescentaria não só o preventivo, mas o acréscimo que vocês entregam. Porque o acréscimo ele é muito grande. Muito grande. Então, a gente pode adicionar isso no nosso pitch, Fabi, porque me faz até brilhar mais os olhos o que vocês contribuem. E aí eu acho que é o... Pronto, juntou os dois pitches aí, beleza, se complementou. Que é o quanto vocês entregam, o quanto vocês oferecem, e não só como uma assessoria jurídica, mas uma assessoria de business. Uma assessoria para o negócio como um todo. E aí vem a roda. O que é exatamente? Explica aí pra gente o que é a roda. A roda, Rafael, pegando aí a ideia da metáfora, né, da analogia, quando a gente tem alguma questão de saúde, existe hoje uma ferramenta que é um exame de laboratório, que é um hemograma, que tem alguns marcadores de saúde ali. Tá? Então, essa questão de você utilizar os marcadores como uma ferramenta de prevenção e saber né? Que é um check-up da saúde, essa já é uma questão rotineira, isso já entrou na rotina das pessoas. Agora, por que não você utilizar uma ferramenta parecida para que tenha os marcadores de saúde do seu negócio, da sua empresa? Então, a analogia ela se aplica bem ao caso, porque o check-up da roda das empresas familiares nada mais é que a definição de 9 pilares que são marcadores da saúde da sua empresa. E a gente consegue, através da roda, graficamente, você pega, por exemplo, um business plan. O business plan, na época que eu fiz o MBA, cara, era uma apostila, era um documento denso, ninguém lia aquilo. Aí até chegar lá, modelo Canvas, tal, não sei o que você coloca graficamente. Por que viralizou? Viralizou pela praticidade. Então você consegue, numa folha de papel, né, ou numa tela, você consegue visualizar todos os principais marcadores que são importantes para você montar um negócio. E o nosso check-up da roda também usa essa mesma metodologia. Você colocar os principais marcadores, que no nosso caso são 9, poderia ser mais? Lógico que poderia, mas a gente identificou 9, como poderiam ser 8, 7, tá? 3. Mas assim, a gente identificou 9 porque dentro desses 9, dentro da nossa experiência, a gente identificou que a gente consegue, com os 9 marcadores, a gente consegue detectar os pontos vulneráveis do seu negócio, onde a gente pode melhorar, pontos fortes, que podem até ser melhorados. Pô, mas isso aqui tá bacana, legal. Então pode até ser aprimorado, mas tá ok. Ou isso aqui precisa de uma atenção. Porque no business,
a gente sentiu a deficiência a necessidade de uma ferramenta dessa que a gente não conhece. Sim. Tá? E quando a gente vê algum colega nosso, alguma empresa, algum concorrente nosso fazendo, é uma coisa mais específica, uma coisa voltada mais para liderança, uma coisa voltada mais para uma parte financeira, mas você ter uma ferramenta, tá, multidisciplinar que consiga reunir esses principais marcadores, eu particularmente não conheço, pode até ser que exista. Até porque existe aquela máxima, né, que quando uma ideia vem na sua mente, aquela ideia está disseminada aí, né? Então sim, alguém pode já ter desenvolvido alguma coisa assim, mas eu não tenho conhecimento. Quando a gente mais próximo de vocês agora, a gente já vendo os resultados nos clientes que vocês atendem com a roda, assim, é uma coisa muito surreal, de transformação. Porque às vezes a pessoa que está ali dentro, ela não está enxergando. E aí quando vocês chegam e aplicam esses 9, e aí eu falo, vai acontecer com a gente também, né? Em breve estaremos dentro desse check-up. Inclusive eu estou ansioso para saber o que a gente tem ali até para identificar pontos de melhoria. É louco a transformação, né? A gente teve alguns depoimentos aí que você fala, mudou a empresa. Mudou a empresa. Então, eu acho que deve ser muito gratificante para vocês, mais do que o produto entregue, o resultado do produto entregue. Eu acho que isso faz vocês terem a gana que vocês têm depois de tanto tempo de escritório, né? É uma contribuição mais do que para a empresa, acho que para o ser humano, porque transforma a pessoa também. Porque você pode ter muitos processos dentro da empresa, só que se não tiver pessoas alinhadas para executar esses processos, não vai adiantar. E eu sinto que vocês tocam nas pessoas. Então, queria ouvir um pouco de vocês. Como que vocês recebem esses feedbacks sem falsa modéstia? Eu falo, não, beleza. Deve ser muito legal você falar, cara, mas transformou. Isso aqui, puta, é meu. Sabe? Como que fica isso para vocês? É muito gratificante. Realmente, a gente vê o resultado, né, de toda uma jornada. E a gente sente assim que compartilha com o cliente, né, aquela conquista, ou aquela melhoria, ou a saída, ou a solução, né, daquela demanda. E é muito gratificante. É o que faz, né, a gente continuar querendo oferecer cada vez mais, e fazer melhor. A gente teve recentemente uma cliente, né, que era... Eu ia perguntar, um case. Case, uma multinacional que agora não é mais, e que a gente sabe, né, que ela deixou de ser multinacional porque, na verdade, o gestor, né, que tinha contato direto conosco, ele comprou a empresa. Porque o grupo, né, de fora não tinha mais interesse em continuar, né, a operação no Brasil, e colocou a venda. E aí, num bate-papo, né, aqueles bate-papos, né, que a gente não estão na proposta, e aí até foi cogitada a gente contratar uma pessoa que é do nosso meio, né, que é de uma outra cliente que também conhece e tal. Eu falei, tudo bem, a gente pode até falar com essa pessoa, mas a pessoa mais indicada para adquirir o negócio é você. Você que não tem uma pessoa que conhece mais a operação do que você. E isso mudou totalmente, porque eu não tinha pensado nisso. Justamente porque sempre pensou com a cabeça de empregado. Então, naquele momento, virou a chavinha. Pô, é verdade. E ainda, né, para finalizar, né, no checkmate, né, eu falei para ele assim, o seu trabalho não ia ser muito diferente do que você já faz. A única preocupação adicional que você vai ter é que você passa a ser o dono. Né? Então você vai ter que cuidar dessa parte que até então você não cuidava. Mas você está preparado, cara. Está mais do que preparado, né? A sua preparação foi dentro do próprio negócio. Olha que privilégio, né? Quer dizer, uma conversa que durou o quê? 5 minutos. Sendo que essa empresa se tornou brasileira e familiar. E hoje é uma empresa familiar. Então foi um movimento inverso. Normalmente a empresa familiar, ela começa familiar, depois ela, né, enfim, fica gigante, etc. Vai para a bolsa, né? Lista na bolsa. No caso foi o contrário, né? Ela saiu de uma operação de fora, de fundos de private equity, etc. E hoje ela se tornou fez um movimento inverso. Bom, chegando mais próximo ao fim,
Estamos aí num momento que a gente está desenvolvendo muitos materiais e muitos conteúdos. E aí eu queria ouvir principalmente de você, Fabi. Como é que está sendo essa demanda? E para você, como está sendo entender, dentro dos 80/20, que essa demanda de marketing, inclusive tua com você mesmo, está dentro dos 20 e não dos 80. É prioridade e os resultados e os reflexos dessa mudança de atitude mesmo que está acontecendo. Bom, Fabiana sempre foi bastidor, tá? Sempre fui ali pelo meu perfil. Já faz um tempinho que não mais. Mas com a busca do autoconhecimento, me permitir viver experiências com pessoas da minha idade, com outros nichos, com pessoas mais jovens. Até posso falar, a parte de ter uma atividade física como eu nunca tive antes. Uhum. Isso torna a gente mais... me torna assim, mais ativa, mais disposta também, né? Eu tenho percebido que hoje em dia, né, a nossa vida... para se fazer lembrado, a gente também tem que se mostrar. É o que a gente estava falando agora há pouco, né? E até para o nosso vizinho lembrar da gente, a gente tem que mostrar que a gente é vizinho dele, né? Então isso tem exigido da Fabiana já há algum tempo, que estar presente assim no marketing, inclusive agora para o escritório, né? Mostrar o que o escritório faz, como nós somos, quem somos, por isso que eu gosto de envolver todos do escritório também nessa jornada. Tem esse intuito, né, de estarmos, que é a tendência hoje. Ou a gente está nas redes ou a gente não existe, né? É lógico que alguém lembrar, vai indicar, mas não é mais assim. Existe uma demanda muito grande, nós somos muito demandados por atenção, então a gente também tem que mostrar que nós estamos ali, porque nós também somos consumidos por muitas coisas que nos tiram atenção. E isso está sendo assim, uma jornada prazerosa, né? Porque antes eu tinha um conceito, pelo menos na parte do escritório, que era não tinha que mostrar nada, aquela coisa formal. Crenças, né? Que a gente pode falar, crenças de criação. Balança. Nosso escritório nunca vai ter uma publicação com balança e justiça. Não que a gente não respeite, tá? Sim, lógico, claro. É um dos pilares do nosso escritório, honra e respeito, justiça. Mas assim, coisas de empreendedorismo, né, leve, tete a tete, pessoas, né, nós somos pessoas que queremos ajudar outras pessoas a resolver seus problemas, né, evitar problemas e crescer, né, acrescentando. Então tem sido uma atividade bem prazerosa, já não é de agora, já fez um tempo que eu estou me dedicando a essa nova tarefa. Tenho lá do escritório, a blogueirinha do escritório. Mas eu acho bacana porque é uma forma de mostrar quem somos. É o que a gente está falando. Lógico que algumas dores eu não vou mostrar, porque eu não me sinto confortável, tá? Porque eu quero levar crescimento. E a gente inspira pessoas. Com eu não certeza. vou conectar com pessoas que não estão afim, que não têm alguma liga comigo. Assim como tem muitas pessoas que eu não me conecto. Mas quem se conectar comigo, se eu puder contribuir, e eu sei que eu contribuo, já será um grande... aprendizado, e eu ficarei muito feliz de poder contribuir. Show. Alguma contribuição nesse quesito, Andrei? Isso também tá aparecendo, né? Olha, eu vou falar, ele sempre gostou do microfone. Esse microfone aqui, ele não sei como que ele não pegou ainda pra soltar um som, né? Mas eu acho que tem a ver com algumas coisas que aconteceram na nossa vida, já respondendo por ele, mas ele vai falar por si. E é uma questão de se soltar, né? De criar o hábito. Tudo é hábito, né? E tá tudo bem. A gente não... É aquela questão assim, não tem que me preocupar com o que o outro vai pensar. Eu tô feliz, eu acredito que eu com isso vou poder levar alguma mensagem. Eu vou fazer. Tá? Perfeito. A gente tem muita essa preocupação do que, o que vão pensar. Que eles vão achar. Vou até fazer um parênteses. Ontem, pegando uma dica da minha professora Isa, pra ela falar, posta alguma coisa de vocês trabalhando. Aí liguei o celular ali na minha sala, né, de casa, e falei, vou colocar eu trabalhando, né? Naquele time-lapse, né? Time-lapse. Lapse, que faz ser rapidinho.
Aí ele chegou, me trouxe, não apareceu, mas ele me trouxe um café, eu tomei o café que ele fez, não apareceu, porque era muito rápido, né? Uhum. Aí depois ele virou pra mim e falou, Fabiana, mas você não quer que eu filme alguma coisa assim, mais elaborada, né? A gente tá em iluminação. Eu falei, não, André, é vida real. Vida real. É onde nós trabalhamos. As pessoas não sabem onde a gente trabalha, né? E tá tudo bem, eu não quero forjar alguma coisa, é assim. Ah, tô com o cabelo de jeito, tô com o sapato X, não tem problema. É a Fabiana de verdade. De verdade, lógico que eu tirei, né, o chinelinho, coloquei... Claro. Porque eu dei esse toque pra ela, ó, tá aparecendo. Não tá, pensei. Mas, gente, vou tomar alguns cuidados. Claro. Mas, né, Cíntia Chaga já, nossa, abominaria ali, né? Mas é a vida real. E a gente gosta de ver a vida real. Uma forma até da gente estar próximo das pessoas. Porque hoje em dia a vida é corrida para todo mundo, é muitas demandas, muito trabalho. É uma forma da gente estar com a pessoa naquela postagem. Assim a vida como real vende, Fabi. E vem, não, vende. Porque não é nada também, plástico. Né? Sim. Não é fake. Porque se a gente deixar tudo muito perfeitinho, tudo muito montadinho, as pessoas sabem que não existe a vida perfeita, que não existe tudo tão perfeito assim. Família Doriana tá só ali no comercial. Entendeu? Não tá na realidade. Algumas pessoas mais, outras, algumas famílias mais, outras menos, mas a realidade não é bem essa. Então, as pessoas hoje querem estar em contato com gente, não com empresa. Então, por isso que a gente sempre traz para vocês, vamos lá, porque as pessoas querem se conectar com vocês, não com a logo de vocês, né? É isso. Eu vou contribuir até para explicar um pouquinho, né, da nossa trajetória. Eu sempre vi, tá, na Fabiana esse potencial de poder estar mais à frente. Então, em algum momento isso pode ter sido interpretado, né? Fabiana, tal, não sei o quê, mas era uma coisa que eu tinha muita vontade. Porque quando eu entrei na faculdade, quando eu a conheci, ao contrário de muita gente, né, na faculdade, etc., eu tinha um propósito muito firme dentro de mim, porque eu queria encontrar ali a minha esposa, eu queria constituir família, então eu desenhei isso, sabe? Eu queria alguém que ia empreender comigo. Tanto que, assim, normalmente, né, eu lembro de uma expressão, né, que ela falou, né, um comentário, falou assim, amizade para, assim, alguém para aparecer na sua vida para fazer bagunça tá cheio, né? Agora, alguém que se propõe a estudar com você, de sentar e planejar, etc., é mais raro. É mais raro. Então, a nossa relação sempre foi assim, né? A gente sempre fez muitos planos, sabe? Os filhos que a gente teve foram planejados, a nossa vida foi planejada, a nossa ida para São Carlos foi planejada, o escritório foi planejado, a gente planejou tudo. Lógico que assim, tem algumas variáveis, mas foi tudo muito planejado. Então, esse meu momento de luto, né, talvez hoje vendo, né, ela se expondo mais, etc., e hoje ela assumindo, né, coisas que ela não fazia, sair dos bastidores e ser mais protagonista, né, da carreira dela, eu fico contente com isso. E quando eu percebi essa movimentação, eu lembro que foi o ano de 2023. Ela começou a brigar comigo porque ela achava que eu tinha que estar mais à frente, que eu estava muito quieto, etc., né? Aí eu falei para ela, olha, o ano de 2023 foi um ano que eu dediquei para a sua exposição. Foi o ano que ela lançou o livro, 22. Que a gente foi... 22? Foi o ano que a gente foi lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei, assim, tirando foto, tudo bem que não foram as melhores fotos, né, Gilmar? Não foram as melhores fotos, mas assim, eu fiquei por conta dela, sabe? Foi um ano que eu tirei um ano sabático para deixar ela brilhar. Sim. Entendeu? Porque eu sempre tive essa... que eu tenho que domar um pouquinho, né? Porque assim, eu sempre tive muita familiaridade com o microfone, eu sempre tive facilidade. Se pedir... comunicação. Faz uma apresentação agora, eu não preparei nada, mas já tô pronto. Não é arrogância, porque pô, eu tenho 30 anos eu vim me preparando há 30 anos, se for contar, antes ainda. Mais até, né? Dava aula, eu já dei aula na faculdade, já dei aula de cursinho. E tá dentro de você também, né? Tá dentro de mim. Se você me colocar um cálculo de álgebra para fazer, geometria espacial, eu não vou saber fazer. Né? Mas eu encontro alguém que faça, que sabe fazer. Então, acho que a liderança, né, que depois a gente vai descobrir também que isso é uma veia forte da liderança. A liderança não é saber aprender a fazer tudo, tá? O líder é aquele que encontra pessoas no caminho e fala, pô, Rafael, você tem uma expertise assim, uma habilidade assim, e o verdadeiro líder é aquele que vai conseguir fazer você enxergar, sabe, o melhor que você tem, que vai potencializar o que você tem de melhor. Esquece o que você é fraco, cara, sabe? Bate na tecla aquilo que você é bom. Né?
E quando eu percebi que a Fabiana estava assumindo, né, digamos assim, o Andrei tá meio devagar, né, então deixa eu assumir a rédea, né? E eu achei ótimo isso, porque eu já quando eu comecei a namorar com ela, eu já enxergava essa mulher forte assim. Então, finalizando, né, a resposta, eu vejo hoje, sabe, o maior sucesso, tá? Além do sucesso do escritório, financeiro, sabe, as coisas tudo que a gente conquistou na vida, o time maravilhoso que a gente tem, eu hoje vejo, sabe, a transformação que não só a Fabiana, mas o pessoal do escritório, né, a transformação que cada um Sim. teve, né? Quando eu vejo a Gilmara também, sabe, quando ela chegou no escritório, eu vejo ela hoje. Gil está escondidinha ali, com a né, Gil? segurança, sabe, a mulher que ela se tornou, Sim. cara, a advogada que ela está se tornando, cara, para mim não tem, sabe, é muito mais, sabe, é muito mais importante do que conta no banco, Sim. sabe, o dinheiro que você tem lá, sabe, você vê o crescimento das pessoas que estão do seu lado, né? E gente, é muito legal. Então, o trabalhar e empreender é muito mais do que você ter um produto, vender, fazer dinheiro, etc. Tá? E empreender é você ter, primeiro, cara, montar um time, sabe? Um time que vai com você para onde você for. Gente, ó, RPR agora, cara, deu tudo errado aqui, mas, cara, nosso time é esse, nosso time, a gente pode qualquer coisa, cara. A gente pode qualquer segmento, sabe? A gente vai, que nem o Flávio, né? O Flávio, pô, comprei um time de futebol nos Estados Unidos. Você tem experiência? Não. Cara, vamos aqui, cara. A gente tem um time. Pulou do bang jump. Cara, pulou. Coragem. Pulou, total. Né? E ele não entendia nada de cartola, ainda mais nos Estados Unidos. Mas ele procurou se cercar. Ele tinha o time 1 dele, mas ele foi, cara, com quem que a gente pode contratar? Quem que é um bom mentor? E é assim que funciona. Sim. E quando a gente se relaciona com pessoas mais jovens, eu vejo assim, tá? Que é uma forma de você oxigenar. Porque assim, uma coisa que eu aprendi muito cedo, cara, o que deu certo até hoje não é garantia que vai dar certo, porque o mundo é outro, então as mesmas ferramentas que nos trouxeram até aqui não serão as mesmas. Tá? Pra gente tocar o mundo agora é diferente. Então a gente precisa de sangue novo, como vocês, para nos ajudar a ter essa compreensão do mundo que a gente está vivendo hoje. Porque seria muito cômodo para nós. A gente contrataria uma agência de dinossauros contemporâneos de idade nós, mesma linguagem, mesmas referências. Pô, mas seria... não seria sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é o seguinte, olha, vocês vão ter que fazer aí uma coisa do dia a dia, entendeu? Eu nunca fiz, tá, vamos fazer. Gente, muito bom. Estamos incrivelmente a quase 2 horas. Ou batemos 2 horas, Matheus? 1h40. 1h40. Acho que a gente vai ter que fazer um outro podcast em outro dia, porque tem muita coisa ainda pra gente conversar. O que não falta é causos. E talvez a gente pode focar nos causos. Eu gosto. Os causos têm muita riqueza. Eu gosto. Tem muito aprendizado para quem está assistindo. Mas eu queria finalizar com algumas perguntas de bate-pronto. E aí, Matheus, me ajuda, Jazz me ajuda também, porque às vezes eu esqueço. Mas é resposta de uma palavra. Vamos? Vamos lá. Vamos. E aí é mais para as pessoas conhecerem o CPF por trás do CNPJ, Sim. tá? Chamada oral. Chamada oral. Filme preferido, Fabi? De Volta pro Futuro. Andrei? Putz, ela pegou meu filme agora. Deixa eu... Pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo. Nemo. Aí tem outro que eu gosto também. Você quer ficar com De Volta pro Futuro? Não, pô, eu adoro Toy Story. Toy Story. 1, 2, 3, 4. Beleza. Procurando Nemo. Procurando Nemo. Porque tem... Enfim, um dia a gente pode fazer um podcast só com os ensinamentos do Procurando Nemo. Legal. Dá pra criar um curso de MBA com esse. Música preferida / banda preferida? Um dos dois. A música preferida eu gosto do Coldplay. Full of Skies. Não. Como é que chama a letra? Full of Stars. Aquela do Sky. Full of Stars. Acho que é isso. Full of Stars. Coldplay, Full of Stars. Andrei.
Eu já Sinuca, passei. hein, bicho? Porque tem coisa muita boa coisa aí, hein? boa, mas eu vou ficar com o Paul McCartney, com a música Let It Be, que é um clássico, porque Let It Be significa o seguinte, não importa o que está acontecendo, cara. Let It Be. É, boa. Comida preferida. Ai, café da manhã, em geral. Café da manhã, omelete. Omelete. Andrei. Eu vou, como eu sou descendente italiano, né? Uma boa massa. Um carro, Fabi. Ai, que eu não me ligo muito em carro, porque pra mim ele é tão... tem a finalidade de locomoção. Uhum. Mas se eu fosse escolher um carro hoje... Ai, eu nem entendo de carro. Pode ser uma marca que você fala, essa aqui eu acho que eu vou Marca. gostar. Acho que o tal do BID. 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 Beleza. Ó, By tem, Your ó, Dreams. tem uma colinha ali. tem uma colinha. Mas Tá. seria esse pela tecnologia, questão sustentável. Seria por essa razão. Beleza. Andrei. Eu vou votar na minha Fremont 2013, modelo Ó. 2014, que eu vou deixar ela um chuchuzinho. Show. Uma marca. A Carolina Herrera. Andrei. Ferrari. Isso não significa que eu compraria uma Ferrari, tá? Mas eu admiro a marca. Tá. O que mais? O que mais? Um sonho, uma palavra. Difícil. Difícil, mas acho que a gente pode finalizar com essa. Tem alguma outra antes? Gente, tudo isso, editor, vai continuar no podcast, tá? Esse backstage faz parte. Faz parte. Gosto de acabar em um sonho. Vamos lá. Qual? Um sonho. Não precisa ser uma palavra. Um sonho é passar uma temporada na Europa. Sem prazo de voltar. É um belo sonho. Um belo sonho. Andrei. O meu sonho é continuar tendo saúde, sabe? E disposição para trabalhar até o instante da partida. Eu pretendo, quando eu chamar minha senha lá, estar trabalhando. Entendi. E se me for permitido, continuarei trabalhando. Excelente. Bom, foi muito bom esse papo nosso, né? Sabemos agora que você gosta de uma massa. Quando a gente for sair para almoçar, já sei onde E eu fico se satisfeita encontrar. com E um belo omelete. com Tá queijo, fácil. temperinho. Ah, Tá fácil. Quando a Fabiana ficou grávida, eu sempre conto essa história, porque normalmente tem aqueles desejos, os desejos miraculantes, meio, né? às vezes E veio cá, o deu omelete. vontade de comer caviar, com não sei o que, né? A Fabiana, ela ficou com vontade de comer um miojo. Putz, tá simples Fui demais, atrás Fabi. do miojo para ela fácil, né? Aí uma vez também ela quis tomar um sorvete, cara. Não era, na época não era o Häagen-Dazs, Não, nada era disso. aquele de crocante lá do Ming. Era um sorvete, uma marca assim genérica, sabe? Era que, puta, deu trabalho porque era uma tão coisa que eu genérico. gosto muito mesmo também, assim, que se eu vou num restaurante de quilo, eu pego berinjela parmegiana. Adoro. Berinjela parmegiana. Você sabe que na Itália a parmegiana não é com carne, né? É sempre com berinjela. Então eu Não sou existe. a minha veia italiana. Tá lá. Que, aliás, descobri este ano que eu sou tataraneta de italiano e nem meu pai sabia que ele era Olha só. bisneto de italiano e nem minha avó falou que ela era Olha neta de só. italiano. Olha Caramba. só, então tá na veia. Tá aí. Bom, gente, brigadíssimo. Foi um papo muito, muito agradável. E é isso, gente. Estamos aí finalizando mais um RPR Cast. E... Bom, tem as mídias sociais aí na descrição deles, tanto do pessoal quanto da empresa. Você que tem uma empresa que a coisa tá meio esquisita, é aqui que vocês têm que colar. Então, espero que vocês tenham aproveitado aí esse episódio, tenham curtido, tenham aprendido e que venham os próximos. Obrigado. Valeu. Assim seja, valeu. Bora.
Obrigada.